Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar a respeito dos sonhos segundo a neurologia. Tá? Bom, os sonhos, primeiro a palavra sonho, em português, né, ela tem a conotação daquela atividade neurocerebral que a gente tem enquanto está dormindo, né? E ela tem também uma associação com as nossas aspirações como ser humano. Eu acho isso bastante curioso. Né? Mas vamos destrinchar o que significa o sonho. Né? Em primeiro lugar, uma pergunta que é bastante comum. Né? Algumas pessoas falam, eu não sonho. Né? E na verdade, todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha em torno de 3 a 4 vezes em uma noite. Tá? Então, como é que funciona o nosso sono? Né? O nosso sono, você entra num estado de relaxamento, né, que a gente chama de fase 1 do sono. Você vai aprofundando esse estado de relaxamento. Você entra na fase 2, na fase 3, na fase 4. Na fase 4 é a fase em que você tem o relaxamento total do corpo. Né? Então, se você pegar alguma criança, por exemplo, na fase 4, você levanta o braço dela e solta, você pega ela no colo, ela não acorda, está absolutamente flácida, está relaxada. Né? Um adulto já tem alguns mecanismos para se proteger. Né? Então, se você mexe nele, ele vai reduzir, vai voltar para as fases mais precoces do sono, até despertar. Né? É um sistema de alarme que o adulto tem para o caso de ter algum perigo, dele precisar despertar à noite, caso ele precise cuidar de alguma criança que tem o sono pesado. Né? Então, você vai entrando nessas fases do sono e depois da fase 4 do sono, você entra na chamada fase REM. Tá? Por que fase REM? REM é uma sigla que vem do inglês, né, que é Rapid Eye Movement. Então, é uma fase de movimentos rápidos dos olhos. Né? Então, se você olhar, você nesse momento tem uma movimentação rápida dos olhos. Bom, essa fase REM é uma fase em que muda completamente a configuração do cérebro humano. Então, o cérebro humano vai de relaxamento, desligamento, tranquilidade, relaxamento, desligamento, para uma fase de alta atividade cerebral, né? Que é justamente a fase dos sonhos. Por algum motivo, do ponto de vista adaptativo, a maioria dos seres vivos no planeta Terra se desenvolveu tendo ciclos de sono e vigília. Né? Então, ciclos de atividade e ciclos de descanso. Né? Por que isso acontece? Isso não tem uma resposta muito clara, mas provavelmente tem relação com o fato de que a Terra ela gira e ela tem momentos em que ela tem luminosidade solar e momentos em que ela não tem a luminosidade solar. E como nós somos seres visuais, a gente se movimenta melhor durante o dia e se movimenta pior durante a noite. Isso vai criando todo um equilíbrio, né, do nosso ecossistema. Né? E o nosso cérebro foi se desenvolvendo a partir desses estímulos. Então ele se acostumou a se desenvolver no momento em que ele não conseguia enxergar, que ele realmente descansasse e aumentasse a capacidade dele no momento em que ele tivesse acordado. Então essa é a primeira coisa importante. Durante o sono, você não está perdendo tempo, você está se preparando de uma maneira adaptativa muito melhor para o dia seguinte. Né? E não só você tem esse relaxamento do corpo e do cérebro, que faz um descanso dessas estruturas todas, né? E que permite que você consiga ter um bom desempenho, você tem essa fase REM, que é uma fase que você tem os sonhos. Durante essa fase, o seu cérebro está trabalhando ativamente. Né? E o que ele está fazendo durante esse momento? Em primeiro lugar, ele tem uma função importante, que é a organização das memórias. Né? Então, ele faz como você faz de vez em quando, em organizar a sua casa. Ele vai lá e ele checa o que é importante e o que não é. Isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou me desfazer. Como você também, ele se confunde. Às vezes ele guarda coisas que são absolutamente inúteis. Ocupa espaço na casa sem necessidade.
mas naquele momento ele ainda não sabe se aquilo vai ser importante ou não. Então ele armazena algumas memórias e ele vai organizar as memórias em arquivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Ele vai usar para escolher quais memórias vão para cada lugar o seu sistema límbico, que é a sua emoção, é o seu inconsciente emocional. É aquilo que você viveu grandes emoções, você vai se lembrar para a vida toda. Aquilo que não teve nenhum efeito emocional para você, você se esquece, né? Mas isso depende também da personalidade de cada um. Para algumas pessoas, por exemplo, números são uma coisa muito importante. Memorizam números com facilidades. Para outras pessoas, por exemplo, as datas são importantes. São aquelas pessoas que se lembram do aniversário de todo mundo. E assim por diante. Mas o que são sonhos, então? Bom, os sonhos eles têm outras funções, né? O sonho, ele pega uma série de impressões que foram captadas através dos nossos 5 sentidos ao longo daquele dia e ao longo da nossa vida, né? Ele vai usar uma espécie de um quebra-cabeça que o cérebro vai tentando montar. Ele vai montando situações, né, em que ele tenta reproduzir realidades, né? Em alguns casos, para que você resolva um problema que você não está conseguindo resolver, né? Então, não é incomum que você resolva algum problema durante o sono. Você acorda e fala, já sei. Eu tenho uma experiência pessoal que eu posso contar, em que eu decidi fazer medicina durante um sonho que eu tive, né? Não sabia o que eu queria de profissão, e aí o meu cérebro teve um sonho e me encaminhou para isso. Foi uma resolução de um problema que eu estava naquele momento. O cérebro também, naquele momento, ele pega essas impressões e ele vai realizar prospecções, ele vai tentar prever o futuro. Ele vai tentar te fazer vivenciar algumas situações que você nunca viveu, para quando você vivê-las, você já está preparado, você já ter alguma noção do que é estar naquela situação. E aí vem uma grande pergunta, né? Se é possível prever o futuro durante o sonho, né? Os chamados sonhos premonitórios, né? Os sonhos premonitórios, eles existem, né? Eu conheço um médico que ele faz um estudo e ele afirma que 15% dos sonhos são premonitórios, né? São sonhos que você tenta prever o que vai acontecer, né? É claro que tem alguns mistérios aí. Eu também vou contar mais uma experiência pessoal minha. Uma vez eu tive um sonho que seria impossível do meu cérebro construir exatamente com aquela riqueza de detalhes o que aconteceu. Isso aí na noite anterior, que eu tinha tido um problema durante uma cirurgia ocular que foi feita em mim, né? E aquilo aconteceu exatamente daquela maneira. A imagem foi formada, né? Então tem alguns mistérios, né? Tem alguns mistérios que não são propriamente do cérebro, que fogem a essa realidade, que vão para realidades mais metafísicas, né? Aí você tem algumas explicações na física quântica, né, que as partículas conseguem acessar realidades mais futuras, né, que não é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente pode um dia falar disso, mas não é o nosso tema do vídeo de hoje. Não. E você consegue também, através desses sonhos, então, fortalecer as suas experiências pessoais, melhorar sua capacidade de tomada de decisões, né? E você se lembrar dos sonhos é muito importante. É muito importante. Porque os sonhos eles trazem para você informações a respeito do seu inconsciente, né? Então a gente tem uma consciência limitada a respeito daquilo que está dentro da gente. Isso é de propósito, é para que você possa funcionar no dia a dia. Você acessa aquilo que você tem capacidade de acessar naquele momento, né? E se você começa a analisar os seus sonhos, ele vai te trazer algumas dicas daquilo que você está querendo, né? Dos sonhos no sentido das suas aspirações, das suas frustrações,
de para onde o seu inconsciente quer se direcionar na tua vida para que você possa tomar suas decisões conscientes mais acertadas. Porque no consciente está a superfície do cérebro. E na superfície tem muito ruído, tem muitas ideias, muitos pensamentos que não são necessariamente teus. No inconsciente tem muitas coisas, no teu inconsciente tem um universo de coisas, né, que vão te direcionando para isso. Então, se você aprende a falar a linguagem do inconsciente, através dos sonhos, você pode ir se direcionando para ser uma pessoa mais completa, que vai mais em busca daquilo que você quer e não daquilo que foi colocado externamente dentro do teu encéfalo, porque o teu inconsciente tem um poder muito maior do que o teu consciente, de entendimento, não de realização. O consciente é quem realiza, né? Então já ficamos com várias funções do cérebro, né? Uma função puramente cognitivo-estrutural, em que ele vai limpar, ele vai trabalhar com as informações que ele precisa para você aumentar a sua capacidade no dia seguinte, né? O descanso propriamente dito, né? Alternado com essas fases de atividades cerebrais que vão permitir essa saúde cerebral. Então é muito importante que você durma bem, né? A resolução de problemas que o seu consciente não está conseguindo ver a solução e o teu cérebro vai gerar várias situações para tentar encontrar uma em que a coisa funciona, né? A prospecção de futuro, em que ela vai simular cenários para que você esteja preparado para situações que você ainda não vivenciou. O acesso a sentimentos mais profundos, mais inconscientes, desejos mais inconscientes, entendimentos, né? Uma das importâncias, inclusive, de você se lembrar do seu sonho é você avaliar o seu humor naquele dia. É muito interessante, tem um dia que você acorda e que você está muito feliz, muito expansivo, e muitas vezes você não sabe por quê. E no outro dia você pode estar mais rabugento, um pouco mais melancólico, né? Você pode ter um sonho de catástrofes, de coisas terríveis, chamados pesadelos, né? E você pode realmente acordar incomodado. Às vezes você acorda até com raiva de uma determinada pessoa, porque você sonhou que ela fez algo com você e o seu cérebro armazena aquela informação. Se você se lembra do seu sonho, é mais fácil de você saber por que você está com aquele incômodo, né? E uma coisa que é muito importante, uma das técnicas, né? Vou dar uma dica para a gente começar nessa parte aí da interpretação dos sonhos, é que o sonho sempre fala sobre o sonhador, né? Então, uma pessoa que você sonhou que fez algo com você, né, é uma parte sua que está fazendo aquilo com você. Então, uma das perguntas que você pode fazer naqueles sonhos, né, com pessoas é mais difícil, mas às vezes com elementos dos sonhos, é qual parte de mim representa aquilo que está naquele sonho? Representa uma parte minha que é muito egoísta, que é muito orgulhosa, sei lá. Para você interpretar, é uma outra fase que você começa a usar os seus sonhos para você navegar na tua vida, tá? Então, eu queria deixar aí essa dica para que você tente se lembrar dos seus sonhos, para que você dê essa importância, para que você comece a se experimentar nessa arte de interpretar os sonhos, né? E muito mais essas técnicas, essas perguntas, essa sensação que fica, ela é muito mais importante até do que tal elemento no sonho significa tal coisa, né? Claro que existem os inconscientes coletivos, existe uma série de outras coisas, né? Existe também a metafísica, que eu não estou entrando nesse vídeo, mas são esses elementos que vão formando sonhos, né? Para quem não se lembra do sonho, faça um propósito de se lembrar do seu sonho todas as noites, né? Tem uma técnica que eu gosto, que é você, imediatamente antes de dormir, você pega um copo d'água, você toma metade do copo e mentaliza: vou me lembrar do sonho, vou me lembrar do sonho, vou me lembrar do sonho. Você deixa esse recado no seu cérebro e vai dormir. E a primeira coisa que você deve fazer ao acordar
é tomar o resto do copo. Ele vai te ajudar a lembrar do seu sonho, né? O sonho ele fica numa camada residual da consciência que você consegue puxar nos primeiros segundos que você despertou. E aí é importante você ou gravar o seu sonho, ou escrever, ou contar para alguém, que aí ele fixa na memória e você pode trabalhar nele ao longo do dia. Tá? Então isso era o que eu queria dizer a respeito dos sonhos. Tá? Deixa o seu comentário, se você gostou do vídeo, dá o seu like, isso ajuda a manter o canal. Tá? Se inscreve no nosso canal, clica na notificação para que você receba aí o aviso quando tiverem vídeos novos e até a próxima.